Apagão no Amapá faz juiz afastar diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema. O Tribunal de Contas da União também determina uma auditoria para apurar as eventuais responsabilidades de agentes públicos no caso. WhatsApp bane mais de 1.000 contas aqui no Brasil. Decisão foi tomada por suspeita de disparos de mensagens em massa durante o primeiro turno das eleições. Negros e mulheres avançam nas urnas e aumentam presença no segundo turno. Chega ao Brasil o primeiro lote da Coronavac. Na próxima semana, outra remessa da China é aguardada. Lembrando que essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olha, a Justiça Federal afastou a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e também do Operador Nacional do Sistema. A medida foi tomada para evitar interferência na apuração dos fatos que provocaram o apagão no Amapá. A decisão vale por 30 dias. Segundo o juiz João Bosco Costa, a medida foi tomada para evitar que os gestores interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão. Na sentença, ele afirma que não há como negar que houve completa omissão, ou, no mínimo, atuação negligente dos órgãos de fiscalização do sistema energético, especificamente da ANEEL e do ONS. Essa medida é mais do que necessária para que nós possamos apurar os culpados e ressarcir os amapaenses pelos seus danos. O Tribunal de Contas da União também determina uma auditoria para apurar as eventuais responsabilidades de agentes públicos no caso. Em outra frente, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas do apagão. O Tribunal Superior Eleitoral definiu hoje, por unanimidade, as novas datas das eleições na capital do estado, Macapá. A tecnologia da informação, pelo seu coordenador de sistemas eleitorais e depois pelo secretário de Tecnologia da Informação, confirmaram que era possível fazer um esforço técnico para realizar as eleições nessas duas datas, 6 e 20 de dezembro. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve hoje no Amapá. Ele visitou a subestação e inspecionou a instalação do novo gerador. A ANEEL disse que respeita a decisão da Justiça, mas que a medida prejudica os trabalhos no momento em que os esforços deveriam estar concentrados para restabelecer a energia no Amapá. O ONS informou que vai tomar as medidas judiciais assim que notificado. E o Senado aprovou agora há pouco uma compensação dos consumidores do Amapá pelo apagão. O crédito na conta de luz será do mesmo valor cobrado pela empresa distribuidora na fatura mensal e vai durar até um mês em que os serviços voltarem ao normal. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O Ministério da Saúde recebeu hoje representantes da vacina russa Sputnik V. A previsão é que os documentos com os resultados das pesquisas comecem a ser enviados para a Anvisa. A repórter Renata Varandas tem mais informações. Renata, uma boa noite. Oi, Gustavo, boa noite. Olha, representantes da vacina russa Sputnik V estiveram aqui no Ministério da Saúde para explicar aos técnicos detalhes da vacina, como logística de transporte, como que essa vacina seria transportada da Rússia para o Brasil e, claro, também trataram da eficácia da vacina, que hoje é de 92%. Os russos se aliaram à União Química Brasileira para realizar a terceira e última fase das vacinas aqui no Brasil, que devem começar em janeiro por Brasília e pelo Paraná. Cada dose da vacina custa $5, o que equivale mais ou menos R$ 27. E cada pessoa precisa de 2 doses para ficar imunizada. Detalhe, Gustavo, essa foi a vacina apresentada ao governo brasileiro mais barata. Obrigado pelas informações, Renata. Você de casa está percebendo, né? O Heroto não está aqui conosco, mas por uma questão de precaução, justamente, ele volta para o estúdio lá na casa dele. Vamos chamar o Heroto para falar. A nossa alegria terminou rapidamente, mas vai ser por um período curto. Afinal, aqui a gente prefere pecar pelo excesso do que pela omissão. Uma boa noite, Heroto. Estou sentindo sua falta aqui. Obrigado, Gustavo. Uma honra. Mas, Gustavo, na verdade, isso aqui é uma prisão domiciliar. Só está faltando aquela tornozeleira eletrônica, né? Para continuar aí, não tem jeito. Mas olha, Gustavo, vamos dar uma olhadinha então. Acho que você acabou de mostrar para o pessoal aí a questão relativa à vacina.
E olha, vamos num passo a passo, porque é uma questão muito técnica, então eu achei um artigo facinho da gente entender. As vacinas, desde o momento que elas começam a ser pesquisadas até o momento que ela tem a vacinação em massa, tem 5 fases. Ok? 5, vamos lá. Então, vamos lá. Na fase número 1, no mundo hoje, tem 28 vacinas sendo pesquisadas na fase 1. O que é que faz na fase 1? Testa a segurança e testa também a dosagem da vacina. Então, tem 28 aí. Vamos passar para a fase 2 agora, que a gente já ouviu falar por aí. Já na fase 2, vamos mudar a nossa telinha, vamos lá. Tem mais 17, então tem 28, tem mais 17 vacinas que já passaram para a fase 2. E elas fazem o que na fase 2? Novos testes de segurança. Essa é a fase número 2. A maior parte das vacinas está na fase seguinte, que é aquela, inclusive, que a gente falou agora há pouquinho. Vamos virar então lá. Quando a vacina, então, está numa situação melhor, ela passa para a fase 3. Quantas vacinas tem na fase 3? Tem 12, olha só, tem 12 vacinas que já foram testadas e estão na fase 3. O que é que tem na fase 3? Eficácia em larga escala, ou seja, já foi testado em muita gente, e dessas, nós vamos então destacar 3. A Moderna, que é americana, a Pfizer, que é uma associação americana com a Alemanha, a AstraZeneca, que é aquela com o... como é que nós vamos dizer? Com a Oxford, e dessa também a que veio aí da China, que é a Coronavac. Então, na fase 3, tem 12 vacinas. Vamos passar para a fase 4 agora. Porque não é a fase 3, não é a última, não. Vamos virar para 4. 4, vamos lá. Na fase 4, tem mais 6 vacinas. Olha, já perdi a conta. O que precisa na fase 4? Autorização do governo para uso na população. Tem 2 aqui no Brasil, que já estão na fase 4 e depende agora da Anvisa. Uma é Sputnik, que a nossa repórter falou agora um pouquinho aí lá do Paraná. E a outra é a Coronavac, que é aquela que está sendo feita em associação aqui com o governo de São Paulo. Então, na fase 4, tem 6 vacinas prontas no mundo, 2 das quais já estão aqui no Brasil para a fase 4. Mas ainda pode ser aplicado no pessoal? Não, tem que passar para a fase 5. Vamos lá. Quantas tem na fase 5 no mundo? Nenhuma. 0. Tá vendo ali ou não? 0. Não tem nenhuma vacina no mundo, nenhuma, que chegou na fase 5. Por quê? Porque a fase 5 é vacinação em massa da população, coisa que ainda não aconteceu. Esperamos, é lógico, que isso venha acontecer. Mas a fase 5, infelizmente, ainda não aconteceu. Estamos a um passo disso. Né? Estamos a um passo disso. É provável até que no final do mês, algumas dessas vacinas americanas comecem já a serem distribuídas para a população do país. Então, acho que aí, Gustavo, ficou claro, né, para a gente poder acompanhar passo a passo e ver que o próximo passo aqui também no Brasil é passar da fase número 4, que nós vimos agora, para a fase número 5. Vamos ver e estamos torcendo para que isso dê certo. É isso aí, faço minhas suas palavras, a torcida continua. Heródoto volta daqui a pouquinho aqui conosco. A gente fala agora sobre o nosso país, que é o primeiro da América Latina a receber o lote da Coronavac mencionada pelo Heródoto. A vacina é fabricada na China, chegou hoje a São Paulo. Após 3 dias de viagem, a carga que saiu da China desembarcou no aeroporto de Guarulhos. O lote tem as primeiras 120 mil doses da Coronavac compradas pelo governo de São Paulo e produzidas pelo laboratório chinês Sinovac. O caminhão que fez o transporte foi escoltado até o local onde as doses ficarão armazenadas. Para que as doses sejam disponibilizadas à população, ainda é preciso aguardar a conclusão da última fase dos testes e a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na próxima semana, uma outra remessa da China é aguardada, a de insumos das vacinas, que serão fabricadas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O primeiro lote faz parte das 6 milhões de doses compradas do laboratório chinês e que, de acordo com o governo do estado, devem chegar até o final do ano. A previsão é que outras 15 milhões cheguem até fevereiro do ano que vem. O transporte entre China e Brasil será feito por aviões fretados e comerciais. E a promessa é que 40 milhões de doses sejam fabricadas pelo Instituto Butantan. O fato de ser a primeira vacina no continente latino-americano é simbólico. Nesse momento em que se anunciam grandes avanços em relação aos estudos clínicos, o fato de nós já termos essa vacina aqui
já é um enorme avanço, mesmo porque os resultados do estudo clínico poderão aparecer muito rapidamente. E aí poderemos submeter o processo a registro na nossa Anvisa. Testes preliminares indicaram que a vacina é segura e produziu anticorpos contra o coronavírus em 97% dos voluntários. Tanto o imunizante quanto a matéria-prima usada na formulação das doses precisam de refrigeração entre 2 e 8 graus, assim como a vacina da gripe comum. O local de armazenamento é mantido em sigilo. Sentimento de esperança, é assim que nós temos que olhar. Esse é o momento mais próximo que nós temos de voltar ao nosso normal. Só com a vacina poderemos deixar de perder as vidas por uma doença como essa. Ainda relacionado ao coronavírus, você acha que a temperatura para detectar o coronavírus é realmente eficaz? Detectar o coronavírus não, mas detectar se você está com febre, aí você é proibido de entrar, seria proibido de entrar, por exemplo, num shopping? Muitas pessoas têm dúvida. Para sanar essas dúvidas, eu converso agora com a professora Cláudia Moreno, docente de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. A gente até já se acostumou a ir em locais e ter aquele termômetro apontado ou para o nosso pulso ou para a nossa testa. De fato, aquilo dá uma segurança ou ela dá uma segurança até uma segurança falsa para as pessoas? Uma boa noite. Boa noite para você. Dá uma segurança falsa, na verdade, porque a temperatura da pele, ela varia muito com o ambiente, ela varia muito com outras questões, por exemplo, se a pessoa vem correndo para entrar no supermercado, para entrar no shopping, se a pessoa acabou de tomar banho. Então, ela tem uma grande influência do ambiente e o resultado é um resultado que não é fidedigno e, portanto, há problemas. E, doutora, esse método é o mais eficaz para ver a temperatura no nosso corpo, esse com a pistolinha? Não, o termômetro de infravermelho não é recomendado, principalmente porque ele é medido, utilizado no meio ambiente. Quer dizer, ele tem muita influência da temperatura ambiental. O ideal é se medir em casa, várias vezes por dia, em horários pré-determinados, porque a temperatura ela varia com o horário em que ela é medida e ela varia também com a idade. As pessoas mais velhas têm uma tendência a ter uma temperatura mais baixa. Portanto, esses termômetros que são utilizados na rua, que é o termômetro eletrônico infravermelho, ele de fato ele não apresenta um resultado que pode ser confiável e dá uma falsa segurança. Pessoas estão sendo impedidas de entrar em lugares e pessoas estão entrando e se medindo com temperaturas muito baixas e elas podem de fato estar com febre. O que se recomenda é que as pessoas meçam a temperatura em casa com aquele termômetro digital comum que a gente usa, compra em farmácia, que é um termômetro barato, acessível para todo mundo e que ele seja colocado na boca, que fique 3 minutos e que a pessoa faça isso algumas horas do dia, porque a temperatura ela diminui à noite e aumenta de manhã e vai aumentando, chegando a um ápice mais ou menos no final da tarde. Então, se a pessoa fizer isso várias vezes por dia, ela vai conseguir ver uma oscilação de temperatura e se ela está com febre ou não. E doutora, essa pistolinha gerou vários mitos, né? Eu queria tirar um desses com você à prova. Muita gente disse que usar aquele termômetro podia fazer mal à saúde. O que tem de verdade nisso? Nada, não há verdade nenhuma nisso. De fato, aquele termômetro ele pode funcionar se ele é medido num ambiente controlado, se ele está apontado para o centro da testa, mas que a pessoa não chegue da rua e entre no ambiente. Se ela usar em casa, num ambiente controlado, com a temperatura controlada, é possível confiar porque ele, de fato, ele pega a temperatura da pele e faz uma correlação com uma temperatura interna do organismo. Mas, de qualquer jeito, da forma como ele está sendo utilizado, ele induz a erro. Portanto, as pessoas estão confiando que não estão com febre ou estão sendo consideradas com febre, quando, na verdade, não é confiável essa medida que está sendo realizada. Além do que, em muitos lugares é medido no punho, em outros lugares do corpo, no braço, quer dizer, não faz nenhum sentido essa medida para controlar a temperatura ou algum sintoma de Covid, como está sendo utilizado.
Essa sensação de segurança, professora, para exemplificar para o pessoal de casa, é tipo alguém dizer, olha, você foi medida a sua temperatura, tá ok, e a pessoa baixa a guarda quando entra no local, seja no local de trabalho, seja num shopping, e aí pode estar um risco, a gente já mencionou inúmeras vezes, que há os assintomáticos, né, que nem febre tem e podem estar circulando com a doença? Eu acho que baixa a guarda, principalmente em relação aos outros, porque ela entra no ambiente em que ela acha que todo mundo mediu a temperatura, portanto não tem ninguém com Covid lá e que ela se sente mais segura, quando não é verdade. Então eu acho que tanto em relação a ela própria, porque se ela mediu a temperatura no supermercado, ela fala, ok, eu estou me sentindo um pouco mal, mas eu não estou com febre, não preciso chegar em casa e medir a minha febre, medir a minha temperatura, como também ela acha que está todo mundo saudável no ambiente em que ela está. As duas questões são erradas, não dá para confiar nem na própria temperatura medida desse jeito e nem na das outras pessoas. Doutora, quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação sobre o assunto, tirando as dúvidas e os mitos relacionados a esse assunto. Obrigado, doutora. O mundo registrou um recorde de mortes por coronavírus pelo segundo dia seguido. Foram 11.247 mortes nesta quarta-feira. É a quarta vez só em novembro que o mundo registra mais de 10 mil mortes diárias. O recorde acontece no mesmo dia em que os Estados Unidos chegaram à marca de 250 mil óbitos e a África aos 2 milhões de casos confirmados de coronavírus. Vamos para o Rio de Janeiro, porque a Prefeitura de São Gonçalo retomou o isolamento rígido após um aumento nos casos de Covid-19. Então eu converso agora com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. Já são quantos casos aí na região? Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o mais recente balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, já contabiliza 15.531 casos de contaminação, com 812 mortes pela doença. Essa decisão de voltar a restringir e aumentar as restrições na cidade foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do município. Pelo texto, fica proibida a circulação de pessoas sem justificativa em ruas, praças, locais públicos e também o comércio não essencial terá que fechar as portas. Já outros estabelecimentos, como farmácias, padarias, mercados, postos de combustíveis, esses poderão funcionar, mas com apenas 2/3 da capacidade de lotação. Hospitais, clínicas e laboratórios, esses estão liberados no estado. E Pedro, até quando essas medidas vão ficar em vigor? Olha, Gustavo, pelo texto, essas medidas são válidas pelo menos até a próxima sexta-feira, dia 27 de novembro. Mas essas medidas elas podem ser revistas, postergadas ou adiadas, de acordo com os próximos balanços da Secretaria Estadual de Saúde que serão divulgados. Se os números forem condizentes com uma outra realidade de reabertura, de relaxamento, aí sim a Prefeitura vai começar a flexibilizar novamente a circulação na cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Também vai depender da lotação de leitos, a capacidade de leitos para atender pessoas que necessitem por causa da contaminação do coronavírus. Em todo o estado do Rio de Janeiro, são mais de 330 mil contaminados, 330 mil casos desde o início da pandemia. 21.806 pessoas morreram pela doença. Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro. Até amanhã. Vamos falar agora do governo de São Paulo, que anunciou que vai suspender os novos agendamentos de cirurgias eletivas. Muito na linha disso que o Pedro falou, só que aqui em São Paulo, não no Rio. Os casos não considerados emergenciais serão congelados nos hospitais públicos e privados do estado. A medida, de acordo com o secretário de Saúde, serve para que todos os leitos estejam voltados para pacientes com a Covid-19. Além disso, o governo vai determinar que os hospitais não desmobilizem as estruturas criadas exclusivamente para o atendimento desses clientes. O WhatsApp baniu mais de 1.000 contas aqui no Brasil por suspeita de disparos de mensagens em massa durante o primeiro turno das eleições municipais. As denúncias foram feitas por meio de uma plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa parceria com o aplicativo para combater as notícias falsas. Segundo os dados divulgados, o órgão recebeu 4.759 denúncias entre os dias 27 de setembro e 15 de novembro. Mais de 129 delas foram desconsideradas por não estarem relacionadas às eleições.
Após a primeira etapa da revisão, a empresa identificou números duplicados e inválidos, além de 3.236 contas válidas. Destas, 1.004 foram banidas. Dentre as contas eliminadas, mais de 63% já tinham sido bloqueadas de forma automática pelo sistema de integridade do aplicativo, antes mesmo de serem reportadas. O TSE ressaltou que o disparo em massa de mensagens é uma prática proibida, passível de punição nas eleições. O crime de boca de urna, cometido quando alguém pede votos no dia do pleito, tem pena de 6 meses a 1 ano, ou então uma prestação de serviços comunitários pelo mesmo período, além de uma multa de quase R$16 mil. É importante que os eleitores das cidades que vão ter o segundo turno estejam atentos e também denunciem essas atividades suspeitas para manter a integridade das eleições. O Banco Central anunciou hoje que em 3 dias de operação plena do Pix foram realizadas mais de 5 milhões de transações, o que movimentou 4 bilhões e 600 milhões de reais. Ao todo, mais de 73 milhões de chaves do Pix foram cadastradas. A chave é aquele identificador da conta do usuário. O cliente pode cadastrar como chave um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou EVP, que é uma sequência de 32 dígitos a ser solicitada no banco. Por meio dessa chave é possível então receber pagamentos, fazer transferências. A chave é um facilitador, mas não é indispensável para receber um Pix. Vamos falar de economia ainda sobre o salário mínimo do brasileiro, que deve chegar a R$ 1.087 no ano que vem. Como esse valor vai interferir na vida de aposentados? O Heródoto vai explicar para a gente aqui. Ele separou uma explicação parecida com aquela da vacina, tintim por tintim, para as pessoas entenderem. Diga lá, professor. Olha, Gustavo, vamos falar para os aposentados de uma forma geral do nosso país, chegam aproximadamente 20... Estou falando aposentados do INSS só, hein? Os demais não, só INSS. Nós temos mais ou menos aí uns 22, quase 23 milhões de pessoas que recebem do INSS. Só que tem um detalhe o seguinte, para você fazer a continha muito fácil, é só você pegar o seu pagamento e multiplicar por 3,3. Então ele vai ter uma correção de 3,3%. Onde é que eu arrumei esse número? Esse número é o número da inflação oficial do governo desse ano. Como o governo só corrige com a inflação, então no ano que vem, você que é aposentado da Previdência Social, corrige com 3,3%. Agora vamos colocar aqui os dois extremos. Um deles é o seguinte, olha lá. Eu falei que tem quase 23 milhões de pessoas aposentadas no país. Dessas 23, 21 milhões de pessoas recebem um salário mínimo. Olha como é que é a Previdência Social brasileira. Quando eu vejo aí 21 milhões de pessoas recebendo um salário mínimo, hoje, R$ 1.045, o ano que vem, ela vai para R$ 1.087. Aí a pergunta para você é o seguinte, quanto é que se aposenta alguém aí do Ministério Público? Quanto é que se aposenta alguém aí do Poder Judiciário? Ah? Olha só, 21 milhões de pessoas se aposentaram com 1.045 e vão receber 1.087. Quer dizer, não, pera um pouquinho. Agora vamos olhar os marajás do INSS, quer ver? Vira a tela. Esse é o marajá. Olha aí. O marajá do INSS não recebe 1/3 do que recebe a chamada elite do funcionalismo público brasileiro. O máximo que você recebe, o máximo é R$ 6.361 já corrigido. Esse é o máximo. Top máximo. Você vai dizer, bom, mas tem alguém que vai receber 6.361? Não tem. Por que razão? Porque na hora de fazer os cálculos, sempre tem uma diminuição e ninguém consegue bater o máximo. Mas se você quiser tentar, eu vou explicar agora, é só você seguir uma regrinha muito facinha. Vamos dar uma olhadinha então na próxima lá. Como é que eu faço? Primeiro, a minha aposentadoria ela é calculada na contribuição proporcional do trabalho. Pega tudo aquilo que eu paguei, né, e faz um cálculo em cima disso. Eu tenho que contribuir. Homens têm que contribuir 40 anos, mulher tem que contribuir 35 anos. E a média do salário vem desde 1994, que é a época do Plano Real. Você deve estar lembrado disso. Então, quer dizer, ninguém consegue fechar 100% disso aí. Então, aquele topo de 5.600, você que é aposentado do INSS, é um sonho, não é? Você que está trabalhando, isso ainda é um sonho. Enquanto que temos outras categorias fora do INSS, que recebe 18 pau, 35 pau, 28 pau de aposentadoria. Mas isso, né, não é para meros mortais como nós que somos contribuintes da Previdência Social do INSS. Então tá aí os dois extremos, tá?
Tá certo, Heródoto. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Heródoto volta aqui com outros detalhes. A pandemia da Covid-19, associada à crise econômica gerada pelo coronavírus, farão com que mais de 130 milhões de pessoas cruzem a linha da pobreza extrema em 2020 e 2021. Isso resultaria no primeiro aumento desde 1998 da porcentagem da população mundial que vive nestas condições. As informações são do relatório das Nações Unidas, divulgado hoje. O governador do Rio em exercício, Cláudio Castro, sancionou hoje uma lei que autoriza a criação de um banco de dados público com informações sobre os condenados por violência doméstica e familiar contra mulheres. De acordo com o projeto, estarão inclusos no banco de dados a qualificação completa dos indivíduos, fotografia e informações sobre o andamento das ações criminais. No entanto, por ser uma lei autorizativa, ela ainda depende da regulamentação do governo estadual. Ou seja, o governador precisa publicar as regras de como funcionará esse banco de dados para que elas possam ser executadas. 7 em cada 10 consumidores que vão aproveitar a Black Friday são mulheres. Veja agora na reportagem. Os dados mostram que 70% dos consumidores que pretendem comprar pela internet são mulheres. Entre os itens mais desejados estão produtos de moda e acessórios, representando 52% das intenções de compra. Em seguida estão os eletrodomésticos e celulares. A pesquisa, que foi realizada por um portal de cupons, ainda mostrou que 78% dos clientes querem comprar antes mesmo do dia 27 de novembro, data escolhida para ser a Black Friday. Depois do Natal, a Black Friday é a data mais esperada pelos comerciantes. Apenas no ano passado, o dia de promoções movimentou 3 bilhões e 200 mil reais. E você na sua casa também vai sair para as compras? Vamos falar do México, porque o Senado aprovou hoje a legalização do uso da maconha lá no México para fins medicinais e recreativos. Foram 82 votos a favor, 18 contra e 7 abstenções. A decisão agora vai para a Câmara e precisa ser sancionada pelo presidente López Obrador. Se aprovado, o país pode se tornar o terceiro no mundo a liberar a substância para uso recreativo após Uruguai e Canadá. É bom lembrar que Estados Unidos, por exemplo, as legislações são estaduais, então há muitos estados que já aprovaram, mas não o país todo, como o México, Uruguai, que pode ser, como México, que pode ser, Uruguai e Canadá, que já são. A história de uma idosa que ficou presa nas ferragens depois que uma árvore caiu e atingiu o carro que ela estava. Isso aconteceu aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. A mulher de 87 anos estava com a sobrinha que dirigiu o carro. Os bombeiros foram chamados. A senhora fraturou a perna e foi encaminhada ao hospital. A sobrinha, felizmente, não ficou ferida. A Prefeitura de São Paulo disse que a árvore estava num terreno particular. E aí agora a gente pode ter essa situação de empurra para pagar a indenização, para pagar os danos que essa família teve. Vamos acompanhar. A campanha de Donald Trump pagou 3 milhões de dólares só pela recontagem de votos no estado de Wisconsin. Imagina o quanto essas campanhas arrecadam? O Heródoto fez a conta para a gente e explica. Nossa, quanto dinheiro, hein? Eu estou até assustado, imaginando o quanto que você vai falar aí. Diga lá, Heródoto. Olha, uma grana preta. Gustavo, na cobertura que nós todos fizemos, toda a nossa equipe no domingo aí na eleição do primeiro turno, a gente sempre chamou a atenção dizendo o seguinte: olha, a campanha eleitoral está custando 2 bilhões de reais para o contribuinte brasileiro, para nós, pagadores de impostos. Mais 1 bilhão que a gente pagou para os partidos políticos poderem sobreviver. Então, vamos pôr na cabeça. Nós gastamos 2 bi de campanha, só a campanha, 2 bi. Muito bem, quanto é que custou a campanha nos Estados Unidos? A campanha não é só o Biden contra o Trump, não. É o Biden, o Trump e a eleição também para o Congresso norte-americano. Olha, ele custou 35 bilhões de reais. Quer dizer, porque eu já transformei o dólar aqui em real. Mas 35 bilhões, ela custou há 4 anos atrás. Este ano agora, da briga do Biden com o Trump, ela custou a bagatela de 70 bilhões de dólares só de propaganda. Vou repetir. Nós gastamos aqui no Brasil 2 bi. Eles gastaram lá 70 bilhões de dólares, dos quais 35 bi foi gasto na campanha para a eleição do deputado e para a eleição do senador. Então, o Biden e o Trump gastaram mais 35 bi, porque ela custou 70 bi, né? Por aí a gente tem, então. Muito bem. Outra coisa que a gente queria lembrar é o seguinte:
eles gastaram nas mídias sociais, botaram lá e tal, nas mídias sociais, mais ou menos uns 200 milhões de reais. Olha quanta coisa foi colocada na mídia social, 200 milhões de reais. Mas o mais caro, por causa da pandemia, o pessoal não saiu de casa, foi ficar vendo televisão, como o pessoal também nos acompanha aqui na Record News. Muito bem. 30 segundos, o mais caro anúncio da televisão americana, de 30 segundos, que a gente chama de comercial, é na final do campeonato de futebol americano. E não é que tinha lá no campeonato de futebol americano também 30 segundos lá do Biden e 30 segundos do Trump, além de senadores também. Então eles gastaram uma grana preta. Muito bem. Agora veja o seguinte, alguns foram trabalhar voluntariamente na campanha do Biden e do Trump, mas alguns foram pagos. Para vocês terem uma ideia, o Biden gastou 250 milhões de reais em pagamento de salário pessoal da campanha dele. O Trump gastou 150 milhões, gastou um pouco menos. Então, resumindo, a campanha americana custou 70 bilhões de reais. A nossa campanha custou 2 bilhões de reais. Puxa vida, ainda bem que nós gastamos bem menos, é verdade. Só que a pergunta que não quer calar, tenho certeza que você que está nos acompanhando aqui deve estar na sua cabeça. Da onde saíram os 70 bilhões de reais que eles gastaram? Do bolso dos doadores, do bolso dos candidatos, do bolso do pessoal. Não saiu um tostão do governo. A nossa que custou 2 bi, você já sabe de onde saiu. Não é? Porque a gente tem sistematicamente contado para você. Percebeu a diferença entre uma coisa e outra? É por aí. Viu, Gustavo? Situação que dá até envergonha, né? Heródoto, valeu, a gente se vê amanhã. Um forte abraço. Então, E olha, pelo menos 40 pessoas morreram vítimas do furacão Iota, lá na América Central. A Nicarágua foi o país mais atingido, foram pelo menos 18 mortos. E quase 100% da população que mora na costa do Caribe está sem energia elétrica. Também houve vítimas em Honduras, Guatemala, Colômbia, Panamá e El Salvador. O Iota já é apontado como o maior furacão da história. Um grupo com cerca de 50 médicos intensivistas da CTI de diversos hospitais de Belo Horizonte divulgou hoje uma carta alertando para o aumento de casos de Covid-19 na capital. O grupo alega que a partir do dia 12 de novembro foi notado um rápido e preocupante aumento no número de pacientes com o vírus em terapia intensiva e ventilação mecânica. Subiu de 197 para 236 os pacientes internados em leitos de isolamento para Covid-19 nas UTIs de Belo Horizonte e de 115 para 142 o número de pacientes mais graves e já em ventilação mecânica, por causa da doença. Os médicos afirmam que essa ainda não é a segunda onda, mas sim um crescimento com maior intensidade da primeira onda. Eles pedem para a população reforçar as medidas preventivas que hoje são as únicas opções capazes de reduzir a transmissão da doença. E o Japão está em alerta máximo por conta do aumento recorde de contaminados pelo coronavírus. No único dia, a correspondente agora, Silvia Kakushi, tem as informações. Tóquio, neste momento, é o principal foco da doença no país. De acordo com os últimos dados divulgados pela capital, foram 534 casos em 24 horas. A governadora pede ajuda da população para evitar o pior. Yuriko Koike pediu que as pessoas evitem se reunir em grandes grupos e sempre usem máscaras. O país como um todo também enfrenta uma crise de saúde. Foram 2.386 casos no último dia, o máximo registrado. A preocupação agora é com as viagens de fim de ano. Apesar disso, nenhuma nova restrição foi adotada. E a Polícia de Santa Catarina investiga os ataques racistas sofridos pela vereadora Ana Lúcia Martins, que no domingo foi a primeira negra eleita na cidade. Ana Lúcia Martins já prestou depoimento na Delegacia da Mulher. Antes mesmo de tomar posse e assumir o cargo, precisou registrar um boletim de ocorrência. Logo após as eleições, teve as páginas pessoais invadidas por hackers. A situação logo foi resolvida, mas os ataques não pararam por aí. Perfis falsos também fizeram ameaças de morte. Um deles disse que só falta matar ela para que o suplente branco possa assumir. A vereadora denunciou os ataques racistas na Polícia Civil. Se trata de uma ameaça de morte, ameaçando a minha integridade física e me impedindo de viver, de exercer o meu direito de cidadã, de sujeita política,
numa cidade onde nós tivemos a eleição de 19 legisladores. E somente eu estou sofrendo esse ataque. Somente eu estou sendo ameaçada, somente eu estou sendo impedida ou tentando me impedir de exercer aquilo que é um direito, né? E isso só tem um nome, é o racismo. Ana Lúcia é professora e servidora pública aposentada. Foi eleita com 3.126 votos pelo Partido dos Trabalhadores, que desde 2016 não ocupava uma cadeira no Legislativo. O partido prestou solidariedade por nota. Disse que repudia ameaças de morte e intimidação motivadas por racismo. O Movimento Negro Maria Laura também prestou apoio e organiza uma manifestação em prol da vereadora nesta sexta, no dia da comemoração da consciência negra. E encontre, quem é ou quem são as pessoas que estão por trás desse ato. Nós não podemos ser impedidos e impedidas de ter a nossa mobilidade social. E não somos nós que estamos fora do lugar. Quem está fora do lugar são esses grupos que continuam impedindo que a democracia, que a igualdade racial, que a igualdade de gênero seja realmente efetivada nas nossas relações pessoais. Para falar mais sobre a importância da representatividade negra na política, eu vou conversar agora com o advogado Eduardo Tavares, que é especialista em direito criminal e eleitoral. Antes de mais nada, uma boa noite, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite a todos. Eu que agradeço essa oportunidade de falarmos sobre um tema importante que chama a atenção de toda a sociedade. Eduardo, a gente teve um aumento na participação negra na política. É possível comemorar ou esse aumento foi pequeno demais? Como você enxerga os números apontados? Nós tivemos agora nas eleições 49,9% de participação de negros e negras na política. Corresponde a mais ou menos 272 mil candidatos, mas ainda temos a subrepresentatividade. É de se comemorar o aumento, mas ainda de se buscar que a sociedade reconheça e pare a negação da presença do racismo entre nós. Eduardo, você falou de subrepresentatividade. Eu queria que você comparasse justamente para deixar claro para as pessoas. Você falou em 46%, se não me engano. 49,9% entre pardos e negros que se autodeclaram. E a população negra que a gente tem hoje no Brasil é de... Agora não me recordo. Se não me engano, é 56%, não é? 56%, isso. Sim, isso. Acho que por isso que eu estava com 6 na cabeça. E é isso que significa a subrepresentatividade, ou seja, a gente não iguala o número de negros dentro das câmaras com... Se nós fizermos a proporção entre brancos e negros, nós temos a maioria esmagadora de brancos e os negros subrepresentados. E aí nós temos aí, como consequência, a ausência de políticas públicas efetivas para a discussão do tema, o racismo estrutural cada vez mais preponderante, razão pela qual, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal foi chamado em uma consulta a partir de uma manifestação e provocação da então deputada Benedita da Silva, para inclusive garantir que o aporte financeiro se desse às candidaturas masculinas brancas na proporção dada às negras, dada a proporção das candidaturas brancas. É uma forma de trazer uma ação afirmativa do Estado, de modo a garantir que também os negros tenham não só a participação na política, mas que tenham condições financeiras de aporte do Estado para desenvolvimento das suas atividades políticas. E, Eduardo, você citou essa forma que foi parar no STF. Existem outras formas para a gente conseguir, como sociedade, uma maior participação dos negros na política? Sim, eu penso que a maior forma hoje é uma reforma eleitoral que busque trazer essa equidade, garantindo na letra da lei para que os partidos políticos incentivem a participação, fomentem a qualificação das negras e dos negros e uma grande discussão social sobre a presença do racismo entre nós. A negação do racismo tem sido hoje uma grande causa para esse efeito que nós estamos vendo. Mulheres negras que estão sendo eleitas sofrendo racismo, homens negros sofrendo racismo,
e também deputados no exercício do mandato sofrendo racismo. A sociedade precisa reconhecer que os cidadãos e as cidadãs eles devem ser respeitados pelo que são como pessoas. É a primeira dignidade que a própria Constituição Federal já impôs, mas nós precisamos fazer isso também como uma medida de política educacional. Eduardo, quero agradecer demais a participação sua aqui no Jornal da Record News para falar justamente sobre um tema tão importante. O envio de uma constelação de satélites ao espaço está preocupando a NASA. Pois é, a agência alerta para o risco de colisões catastróficas. A AST, uma empresa privada americana, pretende lançar ao espaço 243 satélites de grande porte. Eles vão orbitar a Terra a uma distância de 720 quilômetros. Tudo para oferecer os serviços de 4 e 5G. Uma carta enviada à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a NASA disse que o plano da empresa apresenta um alto risco de colisões catastróficas. Para evitar que os novos satélites se choquem com aparelhos já existentes na órbita terrestre, a agência espacial afirma que seriam necessárias inúmeras manobras. Em resposta, a AST, alvo do questionamento, afirmou que colabora com a NASA para minimizar o risco de colisões. O posicionamento é considerado inédito. Em 2018, o governo americano anunciou diretrizes para que empresas do setor privado atuem em conjunto com a NASA na exploração do espaço. Nesta semana, por exemplo, uma cápsula da SpaceX chegou com sucesso na Estação Espacial Internacional. Essa foi a primeira vez que a NASA transportou astronautas ao espaço em parceria com uma empresa privada. Já em maio, a agência chegou a publicar um documento com uma série de recomendações para agências de outros países e companhias do setor privado que queiram contribuir para uma nova missão à Lua. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã.